Você sabe fazer, você tem conhecimento para fazer, mas você não se sente seguro o suficiente para fazer. E aí, isso já aconteceu com você? Essa é a tal da insegurança que pode estar paralisando o seu profissional e os seus relacionamentos. Eu sou a Nájima, sou psicóloga e nesse vídeo nós vamos aprofundar sobre insegurança. Você vai poder entender se você é uma pessoa insegura e qual é a forma que você manifesta a sua insegurança, beleza? Vamos entender um pouco mais, com isso a gente consegue ter mais autoconhecimento e poder de mudança. Então vamos lá! A insegurança é um sentimento caracterizado pelo mal-estar, nervosismo e ansiedade que a gente sente a partir do momento que nós estamos encarando uma situação. E não é a situação em si o problema, é como a gente visualiza aquilo. Então, se eu olho para aquela situação e penso, eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, automaticamente o meu corpo reage a essa minha visão de mundo. Então, a maioria das situações que você se sente inseguro, a distorção está nos seus pensamentos. E aí, faz sentido para você? A insegurança, ela é um sentimento, muitas vezes, paralisador e, nossa vida, acaba atrapalhando o seu profissional, seus relacionamentos, sua vida amorosa, relacionamentos sociais, enfim, porque você, às vezes, não se deixa, não se permite ter relações mais íntimas. Entra todo um mecanismo de defesa e a insegurança, ela tem essa função. Então, em níveis normais, a insegurança, ela é muito bem-vinda. Por quê? Nossa, que esquisito eu falar isso, né? Pois é, mas é verdade. Porque você entra no momento que você se sente inseguro, aquela agitação vinda da ansiedade, daquela situação, faz com que você abra o leque e procure uma saída, procure um mecanismo de mudança, certo? Mas, por outro lado, quando isso tá meio frenético, quando você está com um nível de insegurança muito alto, nossa, acontece bem o contrário disso. Ao invés de você procurar ali o campo de saída, você paralisa. Totalmente. E aí entra numas crenças, numas falas de eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso. A insegurança toma conta, você acaba então até deixando de conquistar e deixando de fazer. Por exemplo, uma situação no trabalho que eu já acompanhei um cliente uma vez, que ele sabia, tinha toda a competência técnica possível para aquela área. O líder dele falou, tua vez, você vai mandar esse projeto bem aqui, tá na tua mão, vamos lá. Essa era a oportunidade que ele tinha de se expor e mostrar o trabalho. O que você acha que aconteceu? Ele sabia, mas ele não se sentia seguro o suficiente. Então, nessa ideia de eu preciso me expor, o nível de ansiedade vem aqui e aí a gente descontrola. Nesse caso, ele teve bastante dificuldade e acabou, sabe o quê? Se sabotando. Saiu, né? E aí, e você? Quais são as formas que a insegurança vem na sua vida que você acaba fugindo dela ou fugindo dessa sensação de mal-estar gigantesco? E depois a culpa vem com muita força, né? Reflete um pouquinho sobre isso, combinado? Você percebe que a insegurança ela está totalmente associada ao medo. Toda vez que você se sente inseguro é porque você está com medo de alguma coisa. Parece esquisito, né? Você pode até olhar pra mim e falar assim, cara, então eu sou uma pessoa super medrosa. Então, talvez seja. E a insegurança, ela sempre tem por baixo o medo. Medo de desagradar, sabe? Esse daí, por exemplo, meu Deus, medo de não suprir as expectativas dos outros, não suprir a expectativa do seu namorado, do seu pai, do seu chefe. Quando a gente tem esse medo de não suprir isso, nós entramos num mecanismo de autossabotagem enorme. Por quê? Eu tenho tanto medo de, no fim das contas, de ser rejeitado por essas pessoas que eu acabo me rejeitando primeiro. Então eu começo todo um diálogo comigo mesma, me rebaixando, me desvalorizando, dizendo que eu não tenho essa capacidade, porque se porventura eu não der conta, vai ser muito menos pior. Uma grande mentira e um grande mecanismo de defesa que ele só mais atrapalha do que nos ajuda. Então preste muita atenção sobre como é que é esse teu jeitão de funcionar, né? Porque é a partir desse jeitão de funcionar que você tem poder de mudança. Vamos lá, quando a gente fala de dificuldade de expressar sentimentos e pensamentos, nós também estamos falando da insegurança. Medo de ser rejeitado, medo de desagradar. Veja, sempre que tem insegurança, tem um medinho aí. Então, se você sente assim, essa dificuldade de se posicionar, essa dificuldade de dizer não, essa dificuldade de você falar para o outro como você se sente, provavelmente a insegurança ela tem dominado sua vida. Além disso, a insegurança ela não se manifesta em toda a sua vida. Provavelmente você tem áreas da sua vida que você se sente mais inseguro. Tem pessoas que são super seguras no trabalho, mas quando chega no relacionamento amoroso, dá uma travada. E o inverso também é verdadeiro. E aí?
Qual é a área da sua vida que mais pega a insegurança? Me conta aqui nos comentários, assim eu vou poder fazer um vídeo mais específico para você, certo? Beleza, agora a gente vai entender um pouco sobre as manifestações da insegurança. Como é que você manifesta a sua insegurança? Seguinte, querido amado, não existe só um jeito. A gente tem um estereótipo muito claro na nossa cabeça da pessoa insegura, que geralmente é a pessoa que tem um comportamento corporal diferente, mais fechado, mais para baixo, mais um olhar que não tá no seu olho, a pessoa tá mais sempre dispersa, assim, não consegue olhar pra você, né? Então, são alguns comportamentos de uma pessoa que você tem esse estereótipo aí da pessoa insegura. É, claro que é, né? Isso também é insegurança. Então, meu corpo me fala por mim, né? Na verdade, então, quando eu tô assim, por exemplo, nas situações, é porque eu estou me sentindo insegura. E o inverso também é o contrário, mas a gente já fala. Vamos terminar isso daqui. Então, geralmente, eu não consigo olhar nos teus olhos, eu tenho uma postura corporal fechada, que eu até brinco com os meus clientes, formato bolinha, né? Que você vem lá e faz uma bolinha aqui. Então, esse formato, por quê? Porque você está se fechando, você quer sumir desse lugar, você quer sair dessa sensação horrível de mal-estar, né? E que mais? A pessoa não fala, não consegue se expressar, não se posiciona por causa dessas coisas que nós comentamos, né? Da rejeição, por exemplo, do desagradar, enfim. Então, tem esse formato de manifestação, que é um formato mais fechado, que aí a pessoa, geralmente, ela daqui pra dentro, meu Deus, é um caos, é um sofrimento, é difícil demais. Outra manifestação da insegurança é o oposto. Você acredita que isso existe? Sabe aquelas pessoas que falam, que são assim, ó, donos do mundo? Então, pessoas muitas vezes que são arrogantes, donos da verdade, chegam até ser aquele sincerômetro, sabe aquele sincerômetro? A pessoa tem um nível de sinceridade além do conveniente, além do normal. Então, te contar que essa também é uma manifestação da insegurança. As pessoas que manifestam desse jeito, elas têm uma necessidade assim de pisar em cima do outro para se sentir melhor. E é isso, já aconteceu com você? Se sim, calma, é normal, mas não é legal. Nenhuma das duas formas de manifestação, elas são muito boas, né? Às vezes a arrogância, a antipatia, elas são manifestações da insegurança. E vale lembrar, vale ressaltar que às vezes a pessoa uma terceira manifestação é que a pessoa ela é muito mais da primeira forma de manifestar, mas ela demonstra muito mais na segunda forma de manifestar. Deixa eu explicar. Aqui, essa terceira manifestação é assim, a pessoa ela é mais fechada, ela entra nesse formato bolinha, só que ela tá tão na defesa, que a cara dela entra no nível de antipatia, meu Deus do céu, que as expressões dela são expressões de brava, de irritada, sabe? Pessoas assim, fechadas, que faz carão. Então, essa pessoa, ela tá super insegura, só que o rosto dela fala por ela. Ou seja, não cheguem até a mim. Não chegue até a mim. Geralmente são pessoas que têm um nível de insegurança mais alto também. Com qual desses três você se identificou? Se esse vídeo está fazendo sentido para você até aqui, deixa um like nesse vídeo, isso vai me ajudar a entender se você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? O erro mais comum das pessoas é elas associarem a insegurança como personalidade. Então, não é. Insegurança não é personalidade, insegurança é sentimento. Então, algumas pessoas falam, eu sou uma pessoa insegura, e aí tudo aquilo que eu deixo de fazer, que eu me sinto incapaz, enfim, tudo isso eu acabo associando a mim, como se isso fosse minha personalidade. Eu não dou conta de fazer minha personalidade, entende? Mas é muito diferente disso, gente. Insegurança não tem nada a ver com personalidade, insegurança é sentimento. Quando você aprender a desassociar isso, amado, você vai ter assim, ó, 3.000 passos à frente desse sentimento que é um nó, que é um bolo, sabe? Você não é inseguro, você não tem isso não faz parte da tua identidade, isso é um sentimento, apenas um sentimento, entende? Essa é a grande diferença. É esse sentimento de desconforto, de mal-estar, que ele acaba fazendo parte de transtornos emocionais, psicológicos, como borderline, depressão, ansiedade. Então, a insegurança, ela pode ser tem níveis, né? Tanto uma coisa mais normal, a gente já viu que ela é bem-vinda quando ela tá no nível normal, mas dependendo de onde você está e como essas coisas, como a insegurança tem se manifestado, você pode acabar ficando perigoso, né?
Perigoso demais, porque faz parte desses transtornos. Então, assim, e uma outra coisa bastante interessante é a questão do controle. Pessoas inseguras, elas têm uma necessidade de controle enorme, gigantesca. Como se elas pudessem, como se controlar as situações fosse deixá-las mais seguras, né? Então, a maioria das pessoas inseguras tem essa necessidade de controle e também a ansiedade. Então, é como se fosse um combo, assim. Por quê? Você se sente inseguro, a ansiedade já vem à tona para apitar, para avisar para você que tem alguma coisa errada, né? Então, a ansiedade e a insegurança, elas andam bem pertinho uma das outras. Mas afinal, o que é uma pessoa segura? Uma pessoa segura, ela tem a capacidade de controlar um pouco mais o seu emocional. Então, ela não se sente afetada por todas as situações externas. Característica da insegurança também. Então, acontece um negócio ali, nossa, é comigo. Fulano deve estar falando de mim. Você acaba levando todas as situações para o pessoal. E aí, quando você está mais seguro, quando você se sente mais seguro, isso não acontece. Você consegue ter um filtro muito maior das situações externas e principalmente de como que você manifesta e como que você reage às situações. Não significa que você nunca mais vai se sentir inseguro. A insegurança, ela é normal, né? Ela é inerente ao ser humano, ela existe. Então, você vai se sentir seguro. Só que a diferença é que você, lembra lá no começo, que você olha para a insegurança e você abre um leque e procura um caminho de mudança, é isso que vai acontecer, né? E não mais a paralisia ou a fuga da situação. Então, você ser seguro é uma questão de controle, né? Mas aqui num controle dentro daquilo que você realmente pode controlar. A sensação de controle das pessoas inseguras é controlar o externo, controlar a previsão do tempo, controlar o que o outro vai pensar, coisas totalmente incontroláveis, né? E essa sensação de controle dentro da segurança emocional, ela é o seguinte: eu tenho controle sobre o que eu faço, eu tenho controle sobre o que eu sinto, eu tenho controle sobre mim. Maravilhoso, né? E é isso, gente, maravilhoso assim. E você, me conta, quais dessas você mais se identificou? Você sabia que a inveja e os ciúmes, eles também são manifestações da insegurança? Pois é. Cuidado com esse ciúmes excessivo, com essa inveja, tudo isso pode ser manifestação de insegurança. Além disso, pessoas que têm um pouco de dificuldade de estarem sozinhas também é manifestação da insegurança, porque quando você está sozinho, você acaba tendo que lidar, né, com seus sentimentos, e aí você foge disso, né, amado? Você foge disso. E uma das coisas também, claro que, né, é o contrário disso, que é a baixa autoconfiança. Eu não acredito em mim, eu não confio em mim, então eu não sou capaz. Então, isso vai alimentando e gerando dentro de você cada vez mais essa insegurança, cada vez mais esse desconforto, né? E outro fato também é raiva, briga. Sabe aquelas pessoas que elas não conseguem ficar em paz? Elas sempre estão buscando uma briguinha? Então, brigar de vez em quando é normal, faz parte do casal, faz parte da vida, mas a pessoa, ela sempre está em busca de uma briga. Ela sempre está em busca de alguma coisa assim pra se sentir, não sei, pra se sentir inseguro, né? Pra se sentir inseguro, porque quando você briga, você não se sente seguro. Mas enfim, sempre está em busca, procurando uma razão pra brigar. Beleza, de tudo isso daqui que eu falei sobre a insegurança, com quais características você mais se identificou? Com quais características você percebeu assim, cara, essa daqui se encaixa perfeitamente, eu preciso desenvolver? Lembre-se, aqui a gente está aprofundando para que você entenda exatamente o que te deixa inseguro. Lembra? Não é personalidade, são situações e coisas e manifestações da insegurança. Eu vou deixar de sugestão aqui para você um card que tem um vídeo sobre como lidar melhor com a insegurança, tá bom? E se inscreve no canal, curta esse vídeo, combinado? E até o próximo, tchau!